Mas assim, existe um mito no mercado com relação ao nome desse serviço. Uhum. Eu escuto falar portaria virtual, portaria remota, portaria híbrida. Então, agora eu sou o leigo, eu tô do lado lá assistindo o programa e eu quero entender, qual que é a diferença dessas primeiro dessas 3? Portaria remota, portaria virtual e portaria híbrida. O que que é isso para eu poder entender que agora eu sou síndico, certo? Eu estou síndico e e existe essa movimentação no meu condomínio, no condomínio que eu estou síndico, para fazer essa contratação. Só que eu quero entender, eu contrato o quê? Virtual, remota ou híbrida? Pode É, explicar essas 3, por claro. favor? Quando esse serviço começou, 2013, 2014, junto com a nossa operação, algumas empresas denominaram, essa prestação de serviço de portaria virtual. Tá. Só que o que que acontece com esse nome, né, virtual, né? Quando você ouve a palavra virtual, ela te remete a robô, te remete a algo que não existe, algo que é virtual, né, algo que não é Artificial. real, É. algo que não é palpável. Então, começou no mercado uma discussão a respeito do tema. E aí eu aproveito aqui até para citar um canal muito importante, que é o ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. A ABESE é muito ativa, desenvolve grandes trabalhos aí no segmento, e a ABESE soltou lá para no ano 2019, 2020, uma cartilha da portaria remota. E se você entrar no site da ABESE, www.abese.org.br, você vai ver essa cartilha, você baixa e você vai ter várias definições. Então, qual é o entendimento? Quando você leva para uma assembleia, quando você leva para um condomínio a opção de se instalar uma portaria virtual, aquelas pessoas que são leigas nessa característica, e naturalmente num prédio tem vários tipos de pessoas diferentes, vários perfis ali diferentes, Sim, o nome virtual já assusta. verdade. Porque você acha que é, sei lá, é um robô, é algo que não existe, é algo que vai, né, a gente vai ficar largado, não vai ter nenhum acompanhamento. E a prestação de serviço que o mercado tem oferecido é completamente oposta a isso. Por isso que na cartilha, inclusive, é denominado, como a gente entende ser o nome correto, que é portaria remota. Remoto. E quando você leva para uma assembleia o conceito de que você vai buscar uma solução de portaria remota, você traz aí sim um entendimento para essa pessoa leiga, que não é que você, o prédio, não vai ter mais o serviço de portaria. Ele continua tendo o serviço de portaria, mas ela é remota e não virtual. Então, você explica muito sobre a característica da prestação de serviço só pela nomenclatura. E, naturalmente, quando você usa o primeiro termo, chamado portaria virtual, você já vira uma chavinha da resistência para muita gente. E quando você usa o termo portaria remota, você já traz uma outra chave na cabeça das pessoas, que é, pô, como é que é esse negócio de portaria remota? Vamos entender? Então, a predisposição das pessoas em entender como funciona essa prestação de serviço é muito maior quando você usa essa nomenclatura remota Remota. do que efetivamente virtual. Porque a remota tem alguém lá. É isso. Então, isso muda tudo. Não é que você não tem portaria, é que ela está remota. Tá, E aí você tem várias ramificações, e aí, seguindo aqui a resposta sobre a sua pergunta, tá. virtual a gente tem descontinuado esse nome, tem deixado de usar. A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, que é a ABESE, tem trabalhado cada vez mais esse tema portaria remota. O Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, que é o ciesesp.org, também tem trabalhado bastante esse tema. Então, você tem uma ramificação dessa prestação de serviço. Tá. Que aí você tem, sim, de fato, a portaria remota, 100% full. Você tem a portaria híbrida, onde você mistura a operação humana presencial com a operação remota, então ela é híbrida. E você tem as portarias autônomas, Hum, que são os modelos que muitas vezes se confunde aí com as virtuais, que a portaria autônoma, ela é a automação predial.
em várias áreas do que tange um serviço de controle de acesso, portaria e segurança, permitindo que o morador, por sua vez, tenha ali controle e autonomia nos processos. Ele autoriza a entrada ou não? Autoriza entrada, ele autoriza, em alguns casos, a saída, ele tem acesso a imagens, ele audita todos os acessos associados à unidade dele, ele vê, por exemplo, caso tenha um disparo de alarme, alguma característica de segurança, tem uma empresa por trás fazendo suporte de segurança, porém os moradores são informados imediatamente pelos sistemas. E o que você vê fora do Brasil, né, porque essa particularidade de portaria presencial e ter um posto de porteiro é algo muito específico aqui realmente no Brasil, né. Então fora do Brasil, você já tem esse serviço muito difundido, mas com outro viés, que não é segurança, porque nem sempre a preocupação lá está associada à segurança, mas é com o viés de automação, de controle. Tem um prédio na China com mais de 2.000 apartamentos que não tem porteiro. E o sistema é totalmente automatizado, garantindo a segurança, garantindo o controle de acesso, garantindo a auditoria de todos os processos. E a tecnologia, ela evolui muito rápido, então ela permite hoje em dia soluções inteligentes com inteligência artificial. Aí sim você tem a inteligência artificial, o robô analisando situações para poder gerar alertas. E aí você tem as operações as empresas de portaria remota fazendo suporte nessas ações aí de portarias autônomas Tá. para poder dar essa assistência de segurança, manutenção, atualização tecnológica, né? Hoje em dia, com a pandemia, também é um outro legado que ela deixa, que é o sistema de controles faciais, controle de acesso facial. Antes da pandemia, era praticamente impossível você ver um condomínio com leitura facial. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia praticamente está muito equiparado a biometria com o facial, mas aí existe uma tendência muito forte das soluções serem muito mais de leitura facial, porque você tem a acuracidade dessa validação de forma muito mais efetiva. Quando você vai na biometria, o fingerprint, né, a leitura, a biometria de dedo, você tem num prédio, os estudos indicam que na ordem de 40 a 30% das pessoas não tem a Verdade. biometria, o fingerprint, a biometria adequada, o dedo adequado, para poder fazer uma leitura biométrica ali de fingerprint, leitura de dedo. Mas a facial, você vai num canteiro de obra, como é que você faz um controle de acesso num canteiro de obra? Então tem lá o pedreiro, ajudante de pedreiro, o pessoal que mexe com material pesado continuamente, a mão do rapaz Não tem mais. já não funciona. É. Mas você tem a leitura facial, E não desgasta, não né? desgasta, É. você vai evoluindo. Então, são coisas que a tecnologia traz, leva mais segurança para o morador, leva mais segurança para o prédio e traz, sem dúvida, aí um parâmetro de tecnologias nos condomínios extremamente avançado, um novo patamar de segurança e, sem dúvida, uma redução de custo extremamente constante.